E nós vamos falar sobre imagem com ela, Carol Moreira, estrategista de imagem. Carol, que alegria ter você aqui. Carol, que já é uma parceira nossa aqui no Tudo Mais, no quadro Dá o Play, junto com o Rander, marido dela. Que bom ter você aqui essa manhã, Carol. Bem-vinda. Que alegria estar aqui com você, Thaís. A gente está, nossa, muito feliz de poder compartilhar, da gente aprender um pouco mais junto sobre essa função, né? Sobre a imagem como uma ferramenta do Senhor para nós, para que a gente cumpra o propósito dele nas nossas vidas. Exatamente. Vamos falar sobre imagem. Carol, assim, você é estrategista de imagem, né? Por que a nossa imagem é tão importante, né? O que significa isso? Uma estratégia de imagem. Então, acho que para a gente pensar em estratégia de imagem, a gente primeiro precisa entender a forma como o nosso cérebro vê o mundo. Então, a gente fala muito sobre imagem porque o nosso cérebro, ele entende, ele lê o mundo a partir de linhas, formas e cores. Por isso que a gente fala que a imagem, ela é tão importante. Nós, como criados por Deus, somos seres extremamente visuais. É a forma, como eu disse, como o cérebro lê o mundo. Então, posso dar um exemplo muito prático. Daísa, imagina aí que você está indo numa consulta médica. Tá. Você marcou uma consulta à distância pelo telefone, e você chegou lá no consultório, e o consultório parecia meio estranho para você, mas você não sabia dizer o porquê. Na bancada tinham vários papéis espalhados. No chão tinham alguns lixos, as cadeiras estavam meio enferrujadas, meio tortas, e você conseguia ver mofo na parede. Nesse exemplo rápido, a gente consegue entender que o nosso cérebro, ele manda uma mensagem pra gente sobre o que é legal, o que é interessante ou não, antes que a gente consiga entender o porquê. E isso é porque o nosso cérebro, ele entende o mundo a partir de linhas, cores e formas. Então, o seu cérebro, a partir do momento que você entrou nesse consultório médico, que você tinha criado uma expectativa de te ajudar, de te auxiliar na sua saúde, te falou, olha, esse é um lugar não muito legal. Tem alguma coisa meio estranha sobre esse lugar. E por que isso acontece? Porque a beleza, ela não é relativa. Então, quando a gente pensa sobre a forma como Deus nos criou, a forma como o nosso cérebro foi criado para entender o mundo, a gente entende isso. Nós fomos criados para admirar, para gostar, para enxergar o que é belo. E a beleza, ela não é relativa, apesar de que muitas vezes isso pode não ser vendido dessa forma. A beleza, ela é diversa. Deus é muito criativo e existem vários tipos de beleza. A beleza, ela se apresenta na natureza e no nosso corpo e de tantas formas, porque Deus é um Deus muito criativo. Mas ela não é relativa, ela é diversa. Então, nisso entra a estratégia de imagem. Ela entra como uma ferramenta para que a gente comunique ao mundo a mensagem que nós queremos comunicar. Que a nossa imagem, ela comunica de um jeito ou de outro. Ela entra aí como uma ferramenta que Deus nos concede para que a gente comunique o que a gente quer comunicar de forma estratégica. Olha só, Carol, que explicação maravilhosa essa do consultório, essa relação, né? Porque automaticamente, entrando num lugar desse, o nosso cérebro já fala, eu acho que aqui não é legal para cuidar da minha saúde. E isso acontece com a nossa imagem. E como que nós conseguimos fazer essa leitura? Como que você consegue fazer essa leitura, né? Da imagem, por exemplo, a imagem que a pessoa quer passar, você primeiro analisa o perfil dessa pessoa e depois indica o que é melhor? Vamos lá. Então, como eu falei, e a gente acha que isso é algo muito legal da gente entender, a beleza, ela é muito diversa. Ela é um valor e Deus nos criou com isso dentro de nós. Então, nós ansiamos pela beleza. Isso é algo muito interessante pensar dentro da imagem. Então, dentro dessa diversidade, a gente pode olhar para as pessoas e a gente enxerga características diferentes. Porque nós temos composições, naturezas de beleza diferentes. E é muito legal pensar que Deus, ele pensa em tudo e já sabe de tudo. Então, a nossa beleza e a nossa imagem, elas estão completamente relacionadas com o propósito que ele tem para as nossas vidas. Da mesma forma que ele é criativo e ele concede características de beleza e de imagem diferentes, características físicas, ele também concede características
emocionais, características de personalidades diferentes. Então, eu tenho algumas características que a Daísa não vai ter. E nisso, a gente trabalhando junto, a gente consegue servir melhor e expressar a glória de Deus de formas diferentes. Então, dentro disso, na estratégia de imagem, a gente vai compreender o que compõe a nossa beleza. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê que a imagem ela tem sido usada como ferramenta há muito tempo. Ela é usada como ferramenta em filmes, então você de cara vai conseguir identificar qual que é o personagem que não é tão legal. Ele normalmente vai ter ali linhas mais afiadas, mais rígidas, vai usar roupas mais estruturadas que vão comunicar mais força. Talvez vai usar roupas ou muito escuras ou com cores muito escandalosas. E quer você perceba ou não, o seu cérebro já captou essa mensagem e já deixou ali por trás, tem alguma coisinha diferente por aqui. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. O problema não está na ferramenta, que às vezes a gente pode entender que a imagem é usada para manipulação. Sim. De fato é. Mas o problema não está na ferramenta. A ideia, e entendo que Deus nos deu essa ferramenta como forma da gente usar para a glória dele. E a ideia é usar a imagem para comunicar a nossa mensagem para o mundo. Então, assim, quer a gente tenha consciência disso ou não, a nossa imagem, a roupa que a gente veste, o tipo de cor que a gente usa, o caimento dessa roupa, a forma dela, ela vai comunicar uma mensagem. Será que está comunicando o que a gente quer comunicar ao mundo? E aí isso parte da nossa beleza. Para que a gente consiga ser estratégico, para que a gente use a imagem como uma ferramenta do que Deus quer fazer através de nós no mundo, a gente precisa entender a nossa beleza. Porque o que fica bom em mim e o que comunica uma mensagem em mim não vai ser a mesma coisa que vai comunicar talvez em você, Daísa. Entendi. E, Carol, olha só como é importante isso, né? Porque, assim, a nossa imagem tem que passar a mensagem que a gente gostaria, não é mesmo? E para isso acontecer, tem todo um estudo. Carol, quero que você conte um pouquinho pra gente sobre este seu trabalho. Eu sei que você estudou muito, né? Foi um tempo bom aí de estudo, o estudo que você estudou, né? Você pegou todo o conteúdo, você tem um conteúdo que você buscou fora do país. Fala um pouquinho pra gente deste trabalho. Então, aqui no Brasil, quando a gente pensa em consultoria de imagem, como é mais conhecido, tem algumas teorias e alguns métodos muito tradicionais. Então, todo mundo já ouviu falar sobre biotipos e como você deve se vestir para equilibrar tal característica sua. Então, se você tem ombro largo, você vai usar X peça para equilibrar o seu ombro largo, ou para disfarçar o seu quadril, ou se você é muito baixinha, você parecer mais alongada. Se você tem uma característica que você não gosta, como disfarçar ela? E eu nunca me identifiquei muito com isso. Então, desde sempre, tive muitas crises com partes do meu corpo. Por que minha perna sempre foi mais grossa? Porque eu nunca fiquei bem com uns vestidos retos que dava bem em todo mundo. E o mundo, ele vende esse padrão de beleza. Mas quando a gente pensa na forma como Deus nos criou, a gente entende que Deus é criativo. Então, essa beleza, ela se apresenta de formas diversas. E aí, logo depois de me tornar mãe, eu fui pesquisar sobre isso como uma forma de me entender, de entender quem eu era, o que estava acontecendo ali, de reconhecer e aceitar melhor meu corpo pós-maternidade. E fora do país eu encontrei algumas teorias e algumas linhas de análise muito interessantes. Então, se a gente entende que o nosso cérebro, ele lê o mundo a partir de linhas e formas e cores, e a gente entende que a gente vê como belo o que é harmônico, a gente vai entender dentro da imagem o que é a harmonia. E a harmonia, ela é repetição. Então, na nossa imagem, no nosso corpo, a gente precisa entender o que o compõe para que a gente repita essa característica e assim haja harmonia. Então, depois que eu descobri isso, tudo passou a fazer muito mais sentido. Eu passei a olhar com olhos diferentes a forma como Deus me criou. Eu passei a enxergar propósito nisso. E aí foi muito legal porque um dia, meu marido, o Hunter, que algumas pessoas aí já conhecem, ele falou assim: amor, por que você não
não ajuda outras pessoas com isso? E foi muito legal porque eu vi muito propósito de Deus nisso. Eu acabei me tornando tão apaixonada por compreender a forma como o nosso cérebro entende o mundo, a comunicação, a imagem, como isso pode ser uma ferramenta, que isso acabou se tornando a minha profissão. Então, depois de muito tempo de estudo, agora a gente está auxiliando, servindo a vida de outras pessoas, para que a gente possa juntos cumprir o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Então, é muito legal, assim, isso e poder enxergar dessa forma. A gente vai daqui a pouco mostrar de forma prática alguns exemplos da estratégia de imagem e de como que essa questão de entender o que compõe o corpo e repetir essas características faz toda a diferença. E, gente, olha, é um trabalho, assim, personalizado, né? Porque a textura da minha pele, como a Carol disse, do meu cabelo, a forma do meu corpo é completamente diferente, né? Do corpo da Carol, da textura da pele, da cor do cabelo. Então, tudo isso muda, então é um trabalho personalizado. Carol, vamos mostrar na prática? Eu acho que as pessoas vão gostar dessa parte aqui. Vamos colocar, Lu, por favor, a foto número 1. Pode ser, Carol? Pode, essa aí mesmo. Então vamos lá, vamos colocar no ar para a Carol mostrar pra gente. Isso, pode colocar a foto e a Carol? Isso, Carol, fala pra gente. Vamos lá, essa daí é a Meghan Markle, ela era atriz e depois ela casou com o príncipe Harry da Inglaterra, então ela ficou muito conhecida. Essa daí é ela antes de se casar com ele. Na época ela era atriz, ela fez um seriado muito famoso sobre advocacia. Sim. Se eu não me engano, era o nome da série. E é muito legal a gente ver como que essa questão da estratégia de imagem e das características da beleza dela foram alteradas, a estratégia de imagem ao longo do tempo, mas a característica da beleza, ela permanece. A gente vai identificar o que valoriza e o que não valoriza, o que repete as características dela. Nessa imagem, ela está usando um vestido bem justo ao corpo dela, certo. Ele tem um comprimento menor. E quando a gente olha para o corpo dela, a gente vê características opostas. Então, o que compõe a beleza dela, a identidade corporal dela, ela possui mais largura no corpo. Os ossos dela são largos. E além de largos, eles também são longos. E isso faz parte da forma como Deus a criou. Então, para a gente entender a beleza e para a gente poder pensar numa estratégia, a gente precisa entender o que compõe essa beleza. Então, ela tem traços faciais mais largos, porque o osso dela é mais largo, e a massa muscular dela, os músculos, são mais rígidos. O que compõe a beleza dela é isso. Então, a gente vê que nesse vestido, a beleza dela não fica tão valorizada. A gente pode ir para a próxima imagem, a foto 2? Vamos colocar a foto 2, então. Isso. Então, ó, também é um vestido muito justo ao corpo. A gente vê a impressão que dá é que o corpo dela tá preso. Então fica meio estranho. Às vezes não dá para perceber de primeira, mas quando a gente compara com outra imagem, a gente também consegue perceber isso claramente, a diferença que faz a repetição das próprias características. Pode ir para a foto 3. Vamos lá, Lu, para a foto 3. Aí. Nessa foto, a gente já consegue ver ela em outra etapa da vida dela. Então, isso aí foi pós-casar com o príncipe Harry. A gente vê o cabelo dela tá totalmente diferente, mas vamos primeiro pro vestido. Esse vestido, ele fica tão bem nela, porque ele repete as características dela. A identidade corporal dela, então a natureza da beleza dela, a característica dela, pede movimentação livre. Olha, então, nada que fica muito colado vai ficar bom nela, vai dar a sensação de que ela tá presa. Mas é porque não repete as características da beleza dela. Então, ela tem largura no corpo. Ela precisa de um pouco mais de largura, ela precisa de movimentação livre nas roupas que ela for usar. E por isso que esse vestido ele fica tão mais harmônico, fica tão mais bonito. A gente enxerga como bonito. E a gente também pode pensar aí já na questão da estratégia de imagem. Olha como é que essa imagem que ela está comunicando agora comunica algo totalmente diferente da imagem passada. Nessa imagem a gente tem um vestido com uma cor roxa, que é uma cor bonita, mas não só isso, é uma cor que comunica muito mais conservadorismo. Ela tem muito menos pele à mostra, aqui o decote ele é bem fechado. Então, ao mesmo tempo que ele comunica esse conservadorismo, ele também, pela leveza, comunica acessibilidade.
ela tá ali com um sapato num tom mais fechado também, aparece pouco do peito do pé dela, então isso também tá relacionado com a comunicação. O cabelo, ele não tá rígido, ele não tá com linhas retas, ele tá bem ondulado, então isso também passa a acessibilidade, que é muito do que uma pessoa que faz parte da realeza vai querer comunicar. Conservadorismo, tradicionalismo, mas ao mesmo tempo acessibilidade e leveza, que é o que a gente consegue ver nessa foto dela. Nossa, Carol, que incrível, gente! Não é sensacional isso? Você viu quanta diferença? E, Carol, quando você faz o trabalho, aí você indica, você estuda, né, o perfil desta pessoa, da mulher, e aí você indica o que é melhor. Por exemplo, se fosse para a Megan, você passaria ali quais são as cores, o tipo de vestido, o tipo de roupa que ela tem que usar? Que favorece, Exato. Claro. E sempre dentro do que a pessoa quer comunicar. Por quê? Então a gente vai entender ali o que compõe a beleza dela e quais vão ser os elementos visuais que vão repetir essas características. Então, tipo de corte de roupa, qual é o comprimento, qual é o caimento adequado, qual é o tipo de tecido que mais favorece. É um tecido mais pesado, mais estruturado, ou é um tecido que precisa ter mais leveza? Precisa ter marcação na cintura ou não precisa ter? São muitos os detalhes, mas no final das contas a intenção é essa, é repetir características. Depois que a gente compreende isso, como repetir características, a gente vai entender qual é a mensagem que ela quer comunicar. E aí a gente já pode até botar a foto 4. Vamos que vai colocá-lo. uma pessoa que é a Megan, mas que já comunica uma mensagem diferente. Por quê? Se a gente entende que Deus nos concedeu características de beleza e características de personalidade, a gente entende que todas essas características têm um propósito no que Deus nos chamou a fazer no mundo. Não só como discípulos dele, mas na prática, na forma como a gente atua, no tipo de trabalho que a gente exerce, na forma como a gente se comunica com as pessoas. Então, imagens, caimentos, cortes diferentes, linhas, formas e cores diferentes comunicam coisas diferentes. Então, eu posso querer ser mais acessível e passar mais elegância, ou eu posso querer passar mais conhecimento, sabedoria e talvez uma imagem mais fechada, porque talvez isso faça mais sentido na função, no papel que eu estou exercendo ali agora na minha vida, que Deus tem um propósito naquele momento. Então, na foto anterior, a Megan comunicando muito mais tradicionalismo, conservadorismo, um quê de elegância muito presente. Sim. E na outra foto, a gente já consegue perceber uma comunicação totalmente diferente. Ambos os caimentos favorecem a identidade corporal dela, são harmônicos, repetem as características dela, mas comunicam coisas totalmente diferentes. Então aqui a gente tem uma pele muito mais à mostra, a fisionomia dela, o posicionamento corporal dela tá comunicando muito mais leveza, ela tá sorrindo na foto, ela tá com o marido dela, ela tá provavelmente num momento mais descontraído. O vestido, ele ainda tem a movimentação livre, mas ele tem uma cor muito mais clara e é um tecido mais leve, não é um tecido refinado. Então, ele comunica mais acessibilidade, mais leveza. A sandália que ela está usando é muito mais aberta, ela tem tons terrosos e ela tem camurça também. Então, isso passa muito mais naturalidade, mais leveza, mais acessibilidade, uma coisa muito mais próxima do que a imagem passada comunicava. Exatamente. Então, repetem as características dela e valorizam a beleza. Então, nesse ponto tá ok. Mas mesmo na mesma beleza, a gente pode comunicar coisas totalmente diferentes, que estão sempre relacionadas com o que a gente entende que Deus quer de nós, e no momento que nós estamos vivendo. Olha só, gente, eu sou apaixonada por esse trabalho da Carol, porque eu acho incrível, né? Fazer uma leitura ali, né, do corpo da mulher, entender ali o que fica melhor, o que não fica. E é exatamente isso, né, Carol? A gente passa mensagem com a nossa imagem. E tem mais uma foto, não tem? Acho que mais duas, Carol. Vamos falar das fotos? Coloca a próxima, Lu, por favor. Vai dar a foto 5. Isso. Nessa foto, a Megan, ela tá usando um casaco, sobretudo um trench coat, e tá bem harmônico. E aí, o que a gente quer pensar nesse sentido? Carol, vale pra mim tudo que você apontou pra Megan? Não. Porque, como a gente falou, existem tipos diversos de beleza. E a beleza, ela vai ter características em cada pessoa.
Então, o que fica harmônico e repete as características da Megan não necessariamente fica harmônico e repete as minhas características. Então, apesar de a gente ter no mundo uma padronização, a gente vê que Deus é extremamente criativo. Eu, por exemplo, tenho traços extremamente opostos ao da Megan. E também uma outra mulher que eu botei aí pra gente ver a foto, que é a Selena Gomez. Ela é uma mulher lindíssima, mas que quando ela repete as mesmas características, as mesmas linhas, as mesmas formas que, por exemplo, valorizam a Megan, não valorizam ela. E a gente pode ver claramente nessa imagem. Claramente nessa imagem. Lu, volta anterior, rapidinho. Que a Carol estava falando da Megan, com sobretudo ali, e depois da Selena Gomez, para a gente ver. Aí a Megan com sobretudo, e vamos colocar, como a Carol disse, a Selena. Como faz diferença, não é mesmo, Carol? Como cada mulher, ela passa uma mensagem, né? Isso aí. E o problema, ele não tá na peça, não tá no sobretudo. A questão ali na Selena é que ela não repetiu as características dela. A característica da Megan é ter muito mais largura. A estrutura dela pede uma movimentação livre, enquanto a da Selena pede o contrário. Pede peças muito mais próximas ao corpo. Se eu não me engano, tem mais uma foto aí da Selena. Tem mais que uma. Ela tá no vídeo. Isso. Aí a gente já consegue ver como que é completamente diferente. E não só pensando na mensagem que a pessoa comunica, porque faz total sentido. Então, na estratégia de imagem da Megan, usar um sobretudo solto e que tenha movimentação livre faz total sentido. E ainda assim vai comunicar elegância, vai comunicar acessibilidade dentro do que ela deseja. Mas na Selena, não. Por quê? Por que não é algo generalizado que eu posso copiar e colar e pegar a dica, ficou legal em fulano de tal, e não ficou em mim? Porque nós temos belezas diversas. E o que a gente precisa entender é o que compõe a natureza da nossa beleza para replicar isso. Então, a Selena, enquanto a Megan, ela possui largura nos ossos e ela tem uma linha vertical muito mais alongada, ela é alta e ela parece ser alta, a Selena não. A Selena possui ossos menores e um pouco mais afiados, ela tem mais definição. Então, o que replica essas características vai ser muito mais marcação na cintura, vão ser linhas mais definidas, enquanto a Megan precisa de linhas não definidas. Isso é o que traz harmonia para a beleza da Megan. E a Selena é o contrário. A Megan, ela fica super valorizada com texturas bem leves, com formas não definidas, então bem borradinhas, enquanto a Selena precisa de definição. Num nível sério. Olha só, que curioso. Gente, corre lá para o Instagram, que você está assistindo aqui, acompanhando a gente no Tudo Mais nesta manhã. Passe a seguir a Carol, vamos colocar aí, ali ó, a Carolina Moreira, o Carolina com K, certo, gente? Tem também o telefone ali, né, Carol? É só chamá-la no WhatsApp para você entender a sua imagem, fazer uma estratégia da sua imagem, saber o que fica melhor, né, Carol? Porque, assim, a gente tem que passar a mensagem certa com a nossa imagem, não é mesmo? É porque a verdade, Daísa, é que a gente está comunicando uma mensagem de um jeito ou de outro. Quer a gente tenha consciência sobre isso, quer a gente seja intencional sobre isso ou não. E aí cabe a nós, compreendendo as ferramentas que Deus nos tem concedido, aqui, enquanto a gente está aqui, e compreendendo o propósito dele para as nossas vidas, a gente agir em cima disso. Então, fazer bom uso do que ele nos tem dado, né? E a imagem, ela entra como essa ferramenta. Então, se a gente entende que a nossa beleza, o que Deus nos concede, as características que ele nos concede, está totalmente relacionado com o propósito que ele tem para a nossa vida, a gente entende que a gente precisa fazer um bom uso disso. A gente entende que a gente precisa agir com quem ele nos chamou para ser e o que ele nos chamou para fazer. E a imagem está totalmente relacionada com isso. Ela comunica uma mensagem e fazer bom uso disso, eu acredito que é sermos bons mordomos do que Deus nos tem concedido. Amém, que maravilhoso, Carol, que alegria ter você aqui, eu sou apaixonada pelo seu trabalho, realmente é incrível, parabéns por toda a sua dedicação, pelo seu estudo, porque assim, é um trabalho maravilhoso que ela faz, gente, ela entrega assim um resultado incrível para você, a sua vida muda completamente, a sua vida muda completamente. Carol, muitíssimo... É graça de Deus, né?
Isa. É verdade, nem é por causa de mim. São as estratégias certas e a graça de Deus. É verdade. Carol, um beijo bem grande, muitíssimo obrigada. Foi incrível ter você aqui no Tudo Mais com a gente, viu? Obrigada mesmo. Isa, muito obrigada, foi uma alegria muito grande. A minha oração é para que esse conteúdo e para que esse tema abençoe a vida de cada vez mais pessoas, que a gente possa ser intencional mesmo na forma como a gente age, na forma como a gente se comunica e como a gente se veste também, porque está totalmente relacionado. Uma coisa importante, todo mundo que entrar em contato aqui através da IPP pode falar lá comigo que a gente vai ter condições especiais. Uau! Olha só, aí é maravilhoso. Ah, maravilhoso. Vamos ter desconto ainda, gente. Então já manda mensagem para Carol. Carol, amor, um beijo. Fica com Deus. Um beijo na sua família.